Eu tenho certeza que você assistiu o Homem-Aranha de Tobey Maguire. Lançado em 2002, esse filme fez bastante sucesso e ele mostrou a gente a melhor versão do Homem-Aranha, pelo menos na minha opinião. Mas o que poucas pessoas conhecem é como esse filme foi gravado. Afinal, nos 2000, a gente não tinha inteligência artificial, tampouco algumas tecnologias que vieram a ter depois, né? Mas nesse vídeo aqui você irá saber todas as informações como foi gravado o Homem-Aranha 1 de Tobey Maguire, esse filme que virou clássico. Então, peço que se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse e, é claro, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. O Homem-Aranha 2002 foi baseado nos quadrinhos da Marvel e, apesar de ter alguns atritos durante o processo de produção, que começou na década de 1980, o filme ganhou reconhecimento universal e deu início a uma tendência para filmes de super-heróis. A história do Homem-Aranha, que poucas pessoas conhecem, começou no início da década de 1980, quando a editora Marvel Comics iniciou negociações com produtores de cinema para criar um filme sobre um dos super-heróis mais populares dos quadrinhos. O produtor, Roger Corman, foi o primeiro na fila para obter os direitos de adaptação. Ele convidou Stan Lee, um dos criadores do Homem-Aranha, para escrever o roteiro, mas o projeto nunca foi iniciado porque Corman e Lee não conseguiram chegar a um consenso sobre o orçamento. Produtores da empresa cinematográfica de baixo orçamento, Canon Group, foram os próximos a demonstrar interesse no herói. Toby Hooper deveria dirigir o filme. Ele era especialista em terror e via Peter Parker como um lobisomem com habilidades semelhantes às de uma aranha. Stan Lee, é claro, não gostou do conceito e queria que o roteiro fosse refeito de acordo com o original. Então, a produção foi pausada mais uma vez. O novo roteiro estava pronto em 1985 e Joseph Zito assumiu a cadeira de diretor. Os candidatos para o papel principal incluíam John Cusack e Tom Cruise, e o orçamento era estimado em 15 a 20 milhões de dólares. No entanto, no ano de 87, o Canon Group produziu alguns filmes de super-heróis que fracassaram nas bilheterias, levando ao corte do orçamento para 7 milhões de dólares e em seguida ao cancelamento completo do projeto. Nos anos 90, o Canon Group vendeu os direitos do filme para o estúdio Carolco Pictures, que contratou James Cameron como roteirista e diretor, mas, mais uma vez, eles não conseguiram iniciar o processo de produção devido a uma série de infortúnios. Então, os direitos acabaram voltando para a Marvel, que os vendeu para a Sony Pictures em 1999. O estúdio planejava usar as ideias de Cameron, mas não tinha intenção de trabalhar com ele. Eles consideravam Roland Emmerich, Chris Columbus, Tim Burton e Dave Fisher para o papel de diretor, mas nenhum deles estavam realmente interessados na história do super-herói. Como resultado, em janeiro de 2000, os produtores escolheram Sam Raimi, o candidato menos favorecido pelo estúdio. Ele amava o herói e tinha conhecimento dos materiais originais sobre ele, o que o ajudou a conseguir a cadeira de diretor. David Koepp foi nomeado roteirista e mais tarde revelou que os textos de Cameron influenciaram muito o seu roteiro. Koepp viu o Duende Verde e o Dr. Octopus como os principais antagonistas. Logo eles contrataram mais um roteirista, Scott Rosenberg, que abandonou o enredo do Dr. Octopus e adicionou várias cenas de ação. Poucos antes do início das filmagens, Alvin Sargent deu alguns retoques finais do diálogo dos personagens principais. A propósito, todas as versões mencionaram os lançadores de teias orgânicos que Cameron criou. Raimi insistiu que o equipamento especial para lançar teias que eles tinham no original pareceria muito frágil. E é curioso que Cameron, Rosenberg e Sargent se recusaram a ser mencionados nos créditos em favor do escritor principal, David Koepp. Os criadores do filme queriam que os espectadores se identificassem com o Homem-Aranha. Eles achavam que Leonardo DiCaprio, Jude Law ou Heath Ledger poderiam encarnar o personagem dessa forma. James Franco e Joey Maniago, que acabaram interpretando Harry Osborn e Flash Thompson, também foram considerados para o papel de Peter Parker. Mas, em julho de 2000, Tobey Maguire foi escalado para o papel principal. Sam Raimi torceu por ele depois de ficar impressionado com sua atuação no drama de 1999, The Sad House Hears. O estúdio não tinha certeza sobre a escolha de Raimi, já que Maguire não parecia um super-herói, mas o ator conseguiu conquistar os produtores. Tobey
levou a preparação para o papel muito a sério. Treinou duro por vários meses, fez yoga, artes marciais e também escalada. E o ator também estudou aranhas. Tinha uma dieta específica e explorou os quadrinhos clássicos sobre as aventuras de Peter Parker. Aliás, Tobey não se interessava pelos quadrinhos da Marvel antes disso e concordou em participar do projeto porque gostou do roteiro. O papel de Norman Osborn, também conhecido como Duende Verde, poderia ter sido de Jim Carrey, Nicolas Cage, John Malkovich ou Jason Isaacs, mas o projeto não repercutiu em nenhum deles. Em novembro de 2000, eles escalaram Willem Dafoe, embora inicialmente não o tenham considerado para o papel. Dafoe decidiu acertar a oferta, já que os filmes baseados em quadrinhos eram raros na época, e eles fizeram com muitas atrizes para o papel de Mary Jane Watts, incluindo Kate Boswell, Eliza Dushku, entre outros, como Alicia Witt. Esta última era uma das principais candidatas. Aliás, o estúdio também considerou Kate Hudson, mas ela recusou a oferta. Elizabeth Banks também fez o teste para o papel, mas os produtores a consideraram madura demais, então ela conseguiu o papel da secretária Betty Brant. A entrada de Kirsten Dunst no projeto foi totalmente aleatória. Ela compartilhou que decidiu fazer o teste depois de descobrir que Tobey Maguire estava a bordo, e achou que era um sinal de que o filme se tornaria algo mais do que um mero sucesso de bilheteria. Ela fez o teste em Berlim e foi escalada como Mary Jane apenas um mês antes do início das filmagens. Os maquiadores tiveram que tingir o cabelo loiro de Dunst de vermelho e os produtores tentaram convencê-la a alinhar os dentes, mas ela se recusou. J.K. Simmons soube que havia concedido o papel de Jonah Jameson de uma forma curiosa, já que o fã o deu parabéns pelo papel após ver a notícia em um site de fãs. 3 horas depois, Simmons recebeu a ligação de seu agente que disse que era oficial. Aliás, Stan Lee estava bastante ansioso para interpretar Jameson desde os anos 80, mas os criadores do filme acharam que ele era velho demais para o papel. Lee aceitou a rejeição como campeão e se pronunciou a favor de Simmons. Stan ainda fez uma ponta na cena de luta entre o Homem-Aranha e o Duende Verde durante o Festival da Unidade Mundial, onde salva uma garota de um prédio em colapso. Curiosidade é que Hugh Jackman poderia ter feito uma aparição como Wolverine da franquia X-Men em Homem-Aranha. O ator concordou em participar do projeto e até veio até Nova York para o set, mas o estúdio teve que abandonar a ideia, pois não conseguiu colocar as mãos em seus trajes dos X-Men. Com tudo escolhido, as filmagens do filme começaram em janeiro de 2001, em Culver City, na Califórnia, e a estreia estava marcada para novembro do mesmo ano, mas o estúdio teve que adiá-la para maio de 2002, devido a um processo longo de pós-produção. A maioria das cenas foi filmada nos estúdios da Sony, onde construíram a casa dos Parker, em Forest Hills e na Times Square. Foi lá que filmaram as cenas de luta entre o Homem-Aranha e o Duende Verde. A propósito, eles construíram uma fachada em tamanho real de prédio e realmente explodiram a sacada. A maior parte das filmagens ocorreu em Los Angeles. Por exemplo, o Museu de História Natural serviu como laboratório da Universidade de Columbia, onde Parker obtém seus poderes sobrenaturais. E as cenas na casa de Norman Osborn foram filmadas na mansão Greystone, que apareceu em vários outros filmes. Os escritórios do Clarim Diário foram criados no edifício Pacific Electric, e os locais de filmagem em Nova York incluíram a Ponte Queensboro, a Biblioteca Law Memorial na Universidade de Columbia, a Biblioteca Pública de Nova York e o jardim na cobertura do Rockefeller Center. Você sabia que na cena em que a aranha pica Peter Parker no braço, o que vemos na tela pertence na verdade a um dublê, assim como o corpo magro do herói no início do filme? Podemos ver o corpo real de McGuire na cena em que Parker está olhando para seu novo físico no espelho. Além disso, Tobey tinha um dublê chamado Zack Hudson, que até quebrou a perna enquanto filmava uma das cenas. Curiosamente, Willem Dafoe queria fazer suas próprias acrobacias, mas era impossível, usando a versão original do traje. Então eles criaram um novo traje, aerodinâmico e menos volumoso, para que o ator pudesse fazer 95% das acrobacias sozinho. Aliás, Dafoe levou meia hora para vestir o traje, que consistia em 570 detalhes. Durante os primeiros estágios da produção, a empresa Amalgamated Dynamics trabalhou na máscara do Duende Verde. A máscara animatrônica permitia que a pessoa que a usava transmitisse todo um espectro de emoções e parecia muito próxima do que era originalmente visto nos quadrinhos. Mas a Sony achou que era muito assustador e caro
então eles decidiram usar um capacete estático. E inicialmente, eles queriam usar fumaça verde na cena que retratava a transformação de Norman Osborn, mas depois que o diretor descobriu que era tóxica, decidiu usar fumaça branca e mudar sua cor durante a pós-produção. E a chuva para a cena do beijo do Homem-Aranha e Mary Jane foi feita de água e leite. Desta forma, parecia mais vibrante na tela. E aliás, a cena foi uma das mais desafiadoras para Maguire filmar, pois ele estava pendurado de cabeça para baixo e o líquido sempre entrava em seu nariz. O traje do Homem-Aranha também era um body coberto por uma substância que fazia os músculos de Maguire estalarem. Além disso, era uma peça única e Tobey usava uma versão diferente com uma máscara destacável nas cenas que revelavam seu rosto. A teia de aranha com a qual o traje do herói é ornamentado foi criada com a ajuda de tecnologias digitais. Também é curioso que uma vez vários trajes do Homem-Aranha desapareceram do set e o estúdio ofereceu uma recompensa de $25 mil para quem os trouxesse de volta. 18 meses depois, eles descobriram que eles foram roubados por um segurança que trabalhava no set. O artista de efeitos especiais, Don Dijkstra, compartilhou que a parte mais complicada sobre o traje do Homem-Aranha era que ele escondia o charme do ator, e como resultado, Maguire teve que recorrer a uma linguagem corporal exagerada para transmitir emoções. As cenas de ações mais difíceis, que não poderiam ser filmadas na vida real, também foram feitas com o uso de computação gráfica. A equipe de animação de Dijkstra criou modelos do herói principal, carros e até mesmo distritos de Nova York que nós dificilmente conseguiríamos diferenciar dos reais. Ainda assim, o diretor insistiu que cada quadro não foi completamente gerado por computador. Uma curiosidade é que eles usaram a tela verde para filmar cenas do Homem-Aranha com efeitos especiais, enquanto para as cenas do Duende Verde, eles acabaram usando a tela azul. E ter os dois personagens no quadro foi um desafio, porque um deles poderia simplesmente desaparecer contra o fundo errado. Já a cena do refeitório onde Parker pega a comida de Mary Jane foi feita sem CGI. A bandeja estava presa na mão de Maguire e a equipe jogava coisas na bandeja. A cena foi muito difícil de fazer e levou muitas tomadas para ficar da forma que ficou. Pouco antes da estreia do filme, a Motion Picture Association quase deu a ele uma classificação indicativa para maiores de 18 anos, por causa da cena final de luta entre o Homem-Aranha e o Duende Verde, que foi bastante violenta. Os criadores tiveram que introduzir algumas mudanças e o filme recebeu uma classificação indicativa para maiores de 13 anos, o que lhes permitiu atingir um público maior. No dia 3 de maio de 2002, o Homem-Aranha estreou nas bilheterias americanas, estabelecendo instantaneamente vários recordes de bilheteria. O filme arrecadou $115 milhões no fim de semana de estreia, e é verdade que os jornalistas esperavam que o Homem-Aranha fosse um sucesso comercial, já que o público estava intrigado e havia pouca concorrência no mercado cinematográfico da época. Mas ninguém esperava que ele superasse Harry Potter e a Pedra Filosofal, que detinham o recorde de $90 milhões arrecadados em um fim de semana. E obviamente, o Homem-Aranha se tornou o filme de maior bilheteria em 2002, arrecadando cerca de $407 milhões nas bilheterias americanas e mais de $408 milhões no mundo todo. Aliás, o orçamento do filme foi de cerca de $189 milhões, incluindo $50 milhões gastos em marketing, e, após o seu lançamento, o filme se tornou o filme de super-herói de maior sucesso comercial de todos os tempos, mantendo esse recorde até 2008, quando Christopher Nolan lançou Batman, o Cavaleiro das Trevas. E o filme estabeleceu outro recorde. Desta vez, vendeu o maior número de DVDs, que foi cerca de 19,5 milhões de cópias. Mas Homem-Aranha conseguiu impressionar não apenas os espectadores. A resposta dos críticos de cinema foi majoritariamente positiva. E o filme também foi indicado a prêmios de prestígio, recebendo indicações ao Oscar de melhor som, melhores efeitos visuais, e obteve 6 indicações ao Saturn e ganhou um prêmio de melhor música. A propósito, Danny Elfman, que fez a trilha sonora, também foi indicado ao Grammy na categoria Melhor Álbum de Trilha Sonora para filme, televisão ou outra mídia visual. E os efeitos visuais de John Dijkstra foram premiados pelos prêmios BAFTA, Satellite e Saturn. Além disso, também Tobey Maguire foi indicado a alguns prêmios, juntamente com outras atrizes do filme. E além disso, esse filme rendeu a Tobey Maguire cerca de $4 milhões e a atriz que fez Mary Jane cerca de $2 milhões, fazendo com que eles reprisassem os papéis em 2004 e 2007 nos outros 2 filmes da franquia que tiveram após o primeiro. Mas é isso, você sabia que
como foi criado o filme do Homem-Aranha? Então, comenta aí embaixo se isso te surpreendeu e, é claro, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. Até o próximo vídeo, falou, fui e tchau!